Muito bem, nós já estamos aqui no nosso estudo e nós temos, já começamos aqui com a primeira questão, que é a questão 134, nós estamos nesse ponto, e a gente está perguntando aqui sobre o que é a alma. Será que existe diferença entre alma e espírito? É só uma questão de semântica, só uma questão conceitual, né? Mas é bom que a gente tenha isso para todas as definições, elas servem para a gente conseguir se expressar melhor, né? Então, eu não sei se vocês querem. Benedito, você sabe qual é a diferença que o Espiritismo dá entre alma e espírito? Você quer abrir seu microfone, bem? Boa noite a todos. Eu acho que alma é o termo que se usa quando o espírito está encarnado. Isso, E exatamente. espírito é o termo que se usa quando a alma está desencarnada. Não é isso? Exatamente, é isso mesmo. Então, é só uma questão, como eu falei, assim, de conceito mesmo, né? No Espiritismo, o termo alma, toda vez que se fala alma, é quando o espírito está encarnado. E o que era alma antes de se unir ao corpo era só um espírito. Na verdade, é o que ele fala aqui, por exemplo, né? As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem um invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Então, é só uma questão conceitual, né? E aí ele pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Eu vou passar isso aqui mais rápido, porque nós já falamos isso nos estudos anteriores, né? A questão 135 fala que há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? É semimaterial, isto é, de natureza intermédia, intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Então, o homem é, portanto, formado de três partes essenciais: o corpo, que é um ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Então, a gente já viu que o princípio vital é que dá vida à matéria, né? A alma é o espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E esse princípio intermediário é o perispírito, substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Tal no fruto, o germen, o perisperma e a casca. Então, Kardec, ele que deu esse termo perispírito, né? Porque o perisperma é o que fica envolvendo a semente, né? Então, se a gente pegar um abacate, tem o caroço, que seria o espírito, que é ali onde tem a essência da fruta, né? O perisperma, que é o que envolve, e tem a casca, que seria o corpo, né? Então, essa analogia fez com que Kardec desse esse nome de perispírito a esse envoltório semimaterial que une o espírito, que é totalmente imaterial, ao corpo, que é material, né? Então, é mais ou menos, o espírito, ele não tem forma, ele é o princípio inteligente, o corpo, ele é apenas uma matéria que é animada pelo princípio vital, e o perispírito, que é o que tem entre os dois. Eu vou aqui ver quem é que pediu o Benedito. Pois não, bem. Você falou da comparação com o abacate, não é? E você falou da casca.
Mas eu queria que você explicasse se você está falando da casca do abacate ou da casca do caroço do abacate. Olha, Porque eu tinha entendido que nessa comparação, né, o caroço do abacate é o corpo físico nosso. E ele tem uma casca que é o perispírito, que se comunica tanto com o caroço quanto com a polpa do abacate, não é? E a polpa propriamente dita, que é o espírito. Mas você falou de casca, então eu queria que você explicasse melhor se você estava se referindo à casca do abacate ou à casca do caroço. então, eu até fui ver aqui, acho que vocês estão vendo, né? Eu pus no Google. Quando eu falei do. Porque esses termos são botânicos, né? Assim, a gente não. Para dizer bem a verdade, eu não lembro direito. Isso daqui, vocês estão vendo, né? O Google aqui aberto? Eu estou vendo. Estão vendo, né? Eu lembrei porque a gente coloca essa figurinha aqui para explicar isso para as crianças. Vocês veem que isso daqui é um negócio de um centro, isso aqui é da parte de evangelização infantil, né? Então, quando eu falei isso, eu lembrei das aulas que eu dou para as crianças falando do perispírito. Então, aqui, ó, a semente ou germen seria o espírito, a fruta, né, o que a gente come no abacate seria o perisperma, que é o perispírito, e a casca do abacate, ligando, então, né, essa parte suculenta da fruta, ela tem contato tanto aqui com a semente, quanto com a casca, né? Do ponto de vista botânico, eu não sei se é exatamente isso. Eu sei que Kardec usou esse termo perispírito numa referência ao perisperma, né? E o perisperma deixa eu ver aqui, ó, o perisperma é o tecido de reserva que se forma em certas sementes, originário da nucela e que pode coexistir com o endosperma. Acho que isso não. Eu nem vou entrar nessa questão, porque, sinceramente, eu desconheço assim, esses detalhes da botânica, não lembro mais, né? A gente estuda isso no colegial, aí, mas eu não lembro. Mas acho que o mais importante é essa figura aqui, né? Quando eu falei do abacate, eu lembrei disso aqui. Não sei se o termo botânico está correto, mas o que a gente quis dizer foi exatamente essa figurinha aqui. Ficou claro? Tudo certo? Alguém tem alguma questão, alguma dúvida sobre essa questão do perispírito que envolve o corpo? Nós vamos ter oportunidade de estudar mais sobre o perispírito. Aqui foi basicamente uma introdução, né? Nós vamos falar das funções do perispírito, tudo isso vai ter um bate-papo aí sobre isso, né? Pode falar, bem, você quer falar ainda? Posso abaixar a sua Acho que mãozinha? tá tudo certo. Acho que o importante é a gente ter essa noção, né, Isso, de que o exatamente. perispírito é um elemento que se comunica com o corpo e com o espírito ao mesmo tempo, né? Isso. Eu acho que a comparação com o abacate é apenas um auxílio, Um né, que o auxílio, né? Kardec nos traz. Mas o Isso. importante é a gente ter esse conceito, né, de que nós somos três partes, né? Corpo, perispírito e espírito. E o perispírito é que está, né, no meio desses dois elementos. Acho que isso é o mais importante, né? Isso, exatamente. E aí, assim, ele pergunta aqui: a alma independe do princípio vital? E ele responde: o corpo não é mais do que o envoltório, repetimos-lo constantemente. Então, essa é uma característica de Kardec, né? Ele faz várias perguntas, assim, meio repetitivas, para poder
caracterizar bem, quer dizer, o princípio vital é o que anima o corpo. O corpo é um envoltório. A hora que o corpo morre, ele não tem mais esse princípio vital, o que que fica? Só um corpo, né? Então, ele reforça esse conceito, né? E aí ele pergunta, pode o corpo existir sem a alma? O que que vocês acham, hein? Será que o corpo pode existir sem alma? O que que a senhora acha, tia Florinda? Existe um corpo sem alma? Eu, por mim, assim, eu dizendo, fico indecisa também, mas eu acho que não pode existir sem alma. Eu Sei. acho por mim, mas fala você, termina. O que que acontece assim quando tem. Vou perguntar para o José aqui, vou seguir essa lista aqui para não deixar ninguém de fora. O que que você acha, José, assim, o que que acontece com um corpo em morte cerebral, né? Será que tem alma ainda nesse corpo? Enquanto o cordão de prata existir ligando o corpo ao espírito, existe o espírito no corpo. É lógico que uma pessoa num estado assim terminal, esse cordão espiritual que liga o espírito ao corpo, ele está bem, assim, quase que se desfazendo, né? Ele está bem, quase soltando o espírito. Mas o corpo, ele não pode ter vida sem o espírito. Uhum, uhum. E viu, mãe, você que falou a vez passada, eu lembro que você fez um comentário que o Benedito até falou assim, olha, quando o corpo morre, o espírito sai, né? E aí dá morte. E aí você citou, falou assim, olha, também pode acontecer o contrário, né? O que que acontece num bebê natimorto, né? Será que tinha uma alma ali e não tem mais? Essa alma existiu um dia e daí o espírito foi embora? Como que funciona isso? Abra o seu microfone para falar. Mãe? Você falou comigo? Sim, sim. Que eu Ah, falei. Você fosse ouviu que eu comigo. falei? Que a semana passada, a última Hum. vez que nós fizemos aqui o estudo, você falou assim que em algumas situações o corpo morre porque o espírito o abandona, né? Para fazer Uhum, um contraponto do que o Benedito havia falado, que o, exato. o corpo é o corpo que morre primeiro e depois o espírito é obrigado a sair de lá, né? E aí a gente não conversou muito sobre isso porque não tinha, né, assim, o foco era outro, mas hoje aparece de novo essa questão, né? O que acontece, por exemplo, quando o espírito sai do corpo? Ele pode sair assim do corpo e ir embora e o corpo morrer assim? Olha, Num feto, por exemplo, isso é possível? olha, é possível sim, porque André Luiz é que nos diz que o espírito, né, ele pode de repente não querer reencarnar, né? O corpo dele está sendo formado, ele está ligado, né, a esse corpo em desenvolvimento, mas ele não está totalmente ainda ligado, né? Então, de repente, por algum motivo, ele pode desistir. Ah, não quero mais reencarnar, não. Não quero. E ele vai embora. E aí o corpo morre. Mas o corpo, ele não morre. Aí é uma coisa que não dá para gente saber, depende das circunstâncias. Ou o corpo começa a se desenvolver somente pelo automatismo da natureza, né? Da vida orgânica, chega aos 9 meses, ele nasce, mas nasce morto. Por quê? Porque não tem o espírito.
Ou então, não dá para a gente falar é isso ou aquilo. Também o espírito abandona o corpo, de repente, pode não haver desenvolvimento orgânico, né? Pelo automatismo, e já a mulher aborta. Então, a mulher tem aquele que chamamos de aborto espontâneo. O que eu entendo é isso, filha. Não sei se ficou claro. Vamos ver aqui o que Kardec fala. Eu acho que é por aí, é tudo isso que vocês falaram mesmo, né? Então, aqui, ó, pode o corpo existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então, assim, é claro que o corpo, ele pode existir sem a alma, ele é um corpo, né? O que é um corpo de uma pessoa que acabou de desencarnar? É um corpo sem o espírito. Então, ele pode estar simplesmente o corpo sem alma, né? Porque o espírito já saiu de lá. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois dessa união, se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que o prendem à alma e esta o abandona. Então, assim, aquilo que o Benedito falou está certo, mas aquilo que minha mãe falou está certo também, né? Então, assim, pode acontecer que por uma circunstância, enfim, das mais diversas daquele ser, daquela família, pode ser que eles tenham que passar por essa experiência de ter um bebê natimorto. E para esse espírito também pode ser uma experiência de uma frustração, que ele queria reencarnar e por algum motivo ele perde aquela oportunidade. E o corpo morre dentro do ventre materno. E o espírito é obrigado a sair de lá. Pode acontecer também do espírito desistir, né? Mas pode acontecer as duas coisas. Mas quando, geralmente, assim, porque nós temos o nosso instinto de conservação, esse instinto de conservação, ele é uma lei natural, ele é uma lei divina, ele é presente em todos nós. Então, é muito pouco provável, a não ser em casos de suicídio, né, assim, de desistência de viver, que pode acontecer também intraútero, mas isso é bem mais raro. Nós temos, assim, um princípio de conservação, a gente quer ficar no corpo, ninguém assim, tem vontade de sair do corpo e falar, não quero mais voltar para esse corpo. E justamente esse princípio de conservação, ele é importante por conta disso, né? Justamente para que nós não saiamos do nosso corpo e desejemos não voltar. Porque isso poderia acontecer se nós não tivéssemos esse princípio de conservação. Imagina assim, a gente sai de noite num desdobramento e vai para um lugar muito mais bonito, um lugar de paz, um lugar onde a gente está junto com seres que a gente ama, que já foram embora. Se a gente não tivesse esse instinto de conservação, talvez a gente falasse, eu não quero voltar aqui, né? E aí acaba que o corpo morre porque a gente corta o laço, né? Mas isso é um suicídio, né? Então, isso, assim, é muito, praticamente, assim, nas pessoas normais, assim, a não ser em situações muito patológicas do ponto de vista espiritual, isso não acontece, porque nós temos o nosso instinto de conservação. É muito mais comum essa situação de que quando a morte do corpo é que rompe os laços que prendem a alma, e esta o abandona, né? A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, como minha mãe falou, assim, existe um automatismo, né? Por exemplo, a hora que a gente para, que o cérebro já nem está mais funcionando, o coração ele continua funcionando por um automatismo, né?
Vocês já viram várias coisas de desligar os aparelhos, porque a pessoa já está morta, mas, no entanto, ela está, né, o coração está batendo, a temperatura do corpo está sendo mantida, existe todo um, né, assim, o intestino está trabalhando, mas o cérebro já foi, né? Então, aí eles desligam o aparelho, que é para a pessoa morrer de fato, né? Porque já não tem mais vitalidade, né? Então, a vida orgânica, ela pode animar um corpo sem alma, por conta desse automatismo. Mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. O que isso significa, né? Significa que não existe zumbi, por exemplo, né? Assim, esses filmes de terror, né? Os mortos-vivos, não existe isso, porque assim, a alma, para ela atuar sobre o corpo, esse corpo precisa estar vivo, né? A alma, ela não consegue habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, eu até pus aqui, olha, os abortos, os natimortos, a ressurreição de Lázaro, a morte cerebral, os zumbis, né? Então, são essas situações que a gente conversou, né? Que pode acontecer de tudo isso, né? De acordo com aquilo que está programado para aquele ser, né? Ficou claro isso? Dulcinha, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Ficou claro isso? Você tem que abrir seu microfone, querida. É verdade, abri a câmera. Não, ficou bem claro a explicação. É que nem eu falo, cada aula, né, a gente vai assimilando mais. E esse trecho, ele é bem, não que seja complexo, mas assim, ele é bem, como é que eu posso explicar? Uma mensagem dentro da outra, mais Isso. ou menos, né? E ficou bem claro. Precisa destrinchar, né? Isso, e ficou bem claro dessa vez, deu para entender bem com as explicações. Tia Florinda, a senhora levantou a mão, a senhora quer falar alguma coisa? Então, eu ia pedir explicação para você, Laine, sobre a morte cerebral, mas no finalzinho você falou sobre a morte cerebral. É verdade, né, que pode haver a matéria, né, e o espírito não. Já não está mais lá. É verdade. Tá, obrigada. Ficou claro para todo mundo isso? Podemos ir para frente? Quem gostaria de falar, quem tem alguma dúvida, pode levantar a mão aí. Então, vamos para frente aqui. Daí ele pergunta ainda, né? Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Simples massa de carne, sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem, claro. Então, assim, o que nos anima, né, não são as nossas funções fisiológicas, né? As nossas funções fisiológicas, elas não são a causa da vida, elas são a consequência da vida. É porque nós temos princípio vital e somos um espírito encarnado, é que nós damos né, é que o nosso corpo tem essa vitalidade. Se o espírito sai e o princípio vital se esvai, o corpo é só um corpo, ele começa a deteriorar, né? E o corpo, em deteriorando, o espírito precisa ir embora mesmo, de qualquer forma, né? Quando o corpo se acaba, o espírito, ele tem que abandonar esse corpo, né? Então, um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes? Não, eu acho que isso é uma coisa meio intuitiva para todo mundo.
O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Eu vou dar a palavra aqui para quem levantou a mão. Benedito, pode falar, bem. Eu gostaria de voltar um minuto, Elaine, Claro. nessa questão da morte cerebral e do coração batendo, entendeu? A minha questão é a seguinte: será que num caso de morte cerebral o espírito já se desligou do corpo? Né? Ainda que o coração esteja batendo, a pessoa está ali respirando e, como você disse, está tudo funcionando, assim, mantém a temperatura, etc. E tal. Quer dizer, será que num caso desses o espírito já se desligou do corpo? Será que o que indica o desligamento do corpo é a morte cerebral? A gente precisaria até ler um pouquinho mais sobre isso, né? Na minha opinião, e eu vou ler para falar para vocês a semana que vem, eu vou até procurar melhor sobre isso, mas assim, se o corpo, em não funcionando, o espírito é obrigado a sair, é possível que nesses casos onde já não existe mais vida nesse corpo, só existe automatismo, esse corpo está sendo mantido de uma forma artificial e é possível que o espírito já não esteja mais ali presente, né? Pode ser também, no meu entender, que por uma provação, por uma necessidade desse espírito, ele possa ainda estar ligado por algum... já não tem mais volta aquilo, né? Mas que ele ainda está ligado a esse corpo, porque esse cordão de prata, ele não se desligou 100% ainda, né? E isso pode acontecer só depois, mas eu acho que pode acontecer as duas situações, que esse espírito, ele já nem esteja mais ali, e esse corpo está funcionando totalmente de forma artificial, como acho que pode ainda, porque é um espírito que não tem condições ainda de se desligar totalmente do corpo, e ele só vai se desligar totalmente do corpo depois que essa morte se efetuar de uma forma mais eficiente, vamos dizer assim, ou mais definitiva, não eficiente, mais definitiva. Oi, bem. Essa é uma questão muito importante. Eu até gostaria de perguntar se outras pessoas que estão na reunião neste momento poderiam nos ajudar. Que veja bem, do ponto de vista médico, quando uma pessoa já está em morte cerebral e ela é uma doadora de órgãos, os médicos estão autorizados a tirar os órgãos. Sim. Para fazer um transplante numa outra pessoa, não é? E se nesse caso o espírito ainda estiver ligado a esse corpo, né, isto seria uma atrocidade, não é? Não, eu acho que não existe essa possibilidade. Eu acho que, assim, se existe a morte cerebral, é esse caso que o Kardec fala, que o espírito, ele é obrigado a sair do corpo, porque não tem mais volta, né? Se o cérebro morreu, não tem mais possibilidade de vida. Então, volta naquele ponto que o Kardec, que os espíritos falam, né? Olha, se não existe, né, a hora que o corpo morre, o espírito tem que sair, né? Não tem mais volta a isso, né? Mas eu vou até, prometo isso para vocês, eu vou até ler mais sobre isso e para a gente poder falar com mais propriedade. Oi, mãe, pode falar, querida. Então, a gente lê muito nos livros, principalmente no livro de André Luiz, o caso dos suicidas, né? O suicida, o cérebro já morreu, o corpo já morreu, e ele continua ligado
aos seus despojos, ao seu corpo físico, e é feito o enterro, ele é enterrado, e o espírito fica ligado a ele mesmo, que não tem, esse corpo não tem a vida orgânica. Ele fica ligado como como é que eu posso dizer, uma aprovação para o espírito, né? Porque o corpo dele está cheio ainda de fluido vital, mas ele se matou, então ele fica ligado a esse corpo até sabe Deus quando, né? E sentindo até muitas vezes o corpo apodrecer, o corpo se deteriorar. Mas isso é uma situação anômala. Não quer dizer que todo mundo vai acontecer isso. Geralmente é aquilo que você falou. Não tendo o espírito, o corpo é apenas uma massa, né, disforme. É isso, querida. Eu concordo. Eu acho sim que a morte cerebral ela pode funcionar dessa forma. Depende, acho que cada caso é um caso. Então, se o espírito ele tem méritos, é um espírito que, né, chegou no final da vida dele, ele teve lá alguma coisa porque ele precisou morrer de alguma coisa, né? Teve lá um derrame com sei lá eu quantos anos. E foi para a UTI e ficou sendo mantida artificialmente a vida. Mas se ele é uma pessoa que merece ter um desencarne tranquilo, os espíritos vão tirá-lo de lá, mesmo que o coração continue funcionando, né? Corta o cordão de prata, tudo. Mas se aquilo né, dependendo do espírito, dependendo, porque não existe duas mortes iguais, né? Os desligamentos, eles são feitos de acordo com o tanto de vitalidade que existe. Então, imagina assim que uma pessoa sofreu um acidente porque estava correndo, alcoolizado, nem estava no momento dele morrer. E ele sofreu essa morte cerebral, ele está cheio de fluido vital. E aí ele não consegue se desligar. Então, por mais que o corpo morra e que os órgãos sejam doados, o corpo já morreu, não tem mais volta. Mas muitas vezes ele não vai ter esse desligamento tão suave assim, né? Lucinha, eu vou te dar a palavra, depois a minha mãe. Na verdade, é mais ou menos isso que você falou. Vocês continuaram falando e é que eu li aqui um trecho do livro mesmo dos Espíritos, na questão 156. Fala realmente dessa separação, né? Onde o corpo já na agonia, algumas vezes a alma já deixou o corpo. Isso. Não há mais que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, resta-lhe ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração faz mover. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias e, para isso, não necessita a alma. Então, é isso que foi comentado já a respeito, mas também existe essa parte de quando a alma sai, né, do corpo, que é o que vocês estão comentando. Eu acho também que depende da situação, pode demorar, né, algumas horas, algumas situações assim, ou ser imediata, né, ou alguns dias, não sei. Alguma coisa nesse sentido. Obrigada, Lucinha. Eu acho que essa questão que está um pouco mais para frente é extremamente importante. É justamente isso que nós conversamos, né? Que cada situação é uma situação, né? Oi, mãe, pode falar. Mãe, você quer falar alguma coisa? Seu microfone está fechado. Você tinha levantado o braço? Sim, é que agora que eu achei. É que do meu celular aqui, de repente, sumiu o microfone aqui. Eu só queria lembrar uma coisa, essa questão que o Benedito falou sobre a doação de órgãos. E eu li, não me lembro bem não me lembro bem o nome do livro, mas numa ocasião, há muito tempo, na época que se falou muito sobre isso, me parece que o Chico Xavier disse o seguinte: quando a pessoa
faz a doação de órgãos, ela já tem um mérito muito grande diante da espiritualidade. E que se de repente o espírito ainda não tiver morte cerebral, o espírito está lá, mas o cérebro tá funcionando ainda, não houve assim a morte cerebral como realmente deveria existir, e o espírito ainda está ligado. Então, se de repente os médicos fossem tirar, é lógico que não pode haver 2 pesos e 2 medidas. Vai doer, o espírito vai sentir, tudo que afeta o corpo material, o espírito sente, por causa do perispírito, né? O perispírito é o intermediador. Mas então o que ocorre? Poxa, então eu nunca vou doar meus órgãos. Não é bem isso. Acontece que os espíritos que estão ali presidindo a desencarnação daquela pessoa, o próprio guia espiritual dessa pessoa, vai como que anestesiar esse corpo. Não seria justo, não haveria justiça nenhuma se uma pessoa, num gesto tão nobre, né, tão cristão, fizesse a doação dos seus órgãos e sofresse por isso. Uhum. Então, os espíritos como que dão um passe para anestesiar o corpo físico e a pessoa não sofre nada, o espírito fica dormindo. Você concorda com isso, filha? Sim, veja, vamos deixar bem claro aqui que sem morte cerebral, ninguém vai desligar aparelho e não existe doação de órgãos. O corpo, ele precisa estar morto para haver doação de órgãos, né? Isso seria um assassinato, assim, se o hospital, o médico, isso daria cadeia para o médico que fizesse isso, né? Então, assim, não existe, se o espírito não, se o corpo não estiver morto do ponto de vista médico, do ponto de vista material, não existe a possibilidade de ser retirado órgãos para doação, né? O que acontece é que mesmo que o corpo esteja morto, então, assim, ele não tem mais vitalidade. É aquele ponto que o Kardec falou. A alma, ela tem que sair desse corpo. Esse corpo jamais irá voltar à vida, porque ele está morto. Então, mesmo que aconteça isso, espíritos muito materializados, eles podem sentir ainda o seu corpo, né? Então, isso não acontece com seres que têm um mínimo de desprendimento, né? Então, espíritos que são muito materializados, violentos, pessoas muito apegadas à matéria, elas acabam tendo dificuldade de se desligar desse corpo, mesmo que o corpo esteja morto, né? Aí elas acabam sentindo as coisas que acontecem no corpo. Então, elas acabam sentindo o apodrecimento do corpo. Se o corpo é cremado, elas sentem a queimadura. Se existe outras manipulações, elas sentem. Mas isso não é porque o corpo está vivo, não é porque ela está ligada ao corpo de uma forma ainda que ela poderia voltar à vida, não. É porque, de alguma forma, ela não conseguiu se desligar do ponto de vista mental. Deu para ficar claro isso? Veja, o cordão de prata já foi desligado, só que ela não consegue se desligar porque ela está mentalmente presa naquela situação. Oi, bem. Pode falar. Isso. Oi. É interessante, né, o ritmo da nossa reunião, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, e aos poucos as questões e a gente vão aprende ficando sempre, cada vez né? mais claras, né? Esse comentário da Lourdes sobre o merecimento, né, é uma coisa que faz muito sentido para mim, né? Se uma pessoa é tão generosa ao ponto de doar seus órgãos, né, numa situação dessas, naturalmente ela receberia uma anestesia espiritual, perispiritual, para não sentir esse desconforto, né? Gostei dessa
dessa contribuição da Lourdes. E a Elaine agora fala uma coisa muito específica, que é exatamente de onde partia a minha dúvida. Ou seja, morte cerebral nem sempre é sinônimo do desligamento do espírito em relação ao corpo. Isso, exatamente isso. Morte cerebral é a morte do corpo físico. Isso não é necessariamente o desligamento do espírito. O espírito, ele não pode voltar à vida mais. O corpo já acabou. Não tem essa possibilidade. Ele pode, se ele se suicidou, ele, no minuto que ele se suicida, se ele se arrepende, paciência, acabou o seu corpo, meu amigo. Você matou o seu corpo. Só que ele não consegue se desligar. Porque assim, existe um tempo, né? Existe lá muita energia vital ainda. Esses laços que o unem ao corpo, eles não conseguem se desprender. E isso não é só no caso de suicídio, é no caso de pessoas que são muito materialistas, né? Pessoas extremamente ligadas à matéria, elas têm muita dificuldade para morrer, né? Porque elas não querem abandonar aqui o que elas têm, elas não querem abandonar, mesmo que não sejam só coisas materiais, né? Pessoas extremamente apegadas a outras pessoas, né? Pessoas apegadas à sua casa, pessoas apegadas, elas têm dificuldade de morrer, né? Olha só que coisa incrível, né? Então, o corpo morre, mas essas pessoas, elas continuam de alguma forma ligadas, né? Então, é exatamente isso. Eu vou procurar mais alguma outra literatura sobre essa questão da morte cerebral, apesar do que eu acho que na conversa aqui ficou bem claro, né? Mas eu vou procurar mais coisas e vou postar aqui depois do vídeo para a gente poder estudar um pouquinho mais sobre isso, que é um assunto bem, né, assim, bem palpitante mesmo, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Sobre essas... Oi, bem, pode falar. Olha, eu acho que se você quiser colocar no link do estudo, tudo bem, para quem puder ver, né? Agora, eu prefiro que você traga esse assunto aqui de viva voz na semana que vem, ou quando você tiver conseguido estudar esse assunto, para nós voltarmos nesse ponto aqui falando, entendeu? Eu acho que você pode fazer as duas coisas, colocar num grupo para quem puder ver e trazer de volta aqui para a gente aqui, como estamos fazendo agora. Acho que fica mais interessante. Beleza, tá bom, tá joia. E agora, para a gente poder avançar... Oi, pai, pode falar. Eu achei muito interessante essa sugestão do Benedito, porque esse é um tema digno de muita reflexão para a nossa existência atual. Então, acho que merece fazer isso. Se você fizer, acredito que vai ser uma ótima colaboração com todos nós. Com certeza, para a semana que vem fica prometido isso. Tá bom. Bom, só para dar sequência, então, aqui ele pergunta, né? Assim, na verdade, assim, eu fiz uma reflexão aqui quando ele pergunta se um espírito pode encarnar a um tempo em 2 corpos diferentes. Ele fala que não, que o espírito é indivisível, não pode animar simultaneamente 2 corpos, né? E aí a minha reflexão é assim, o que vocês acham? Será que pode o espírito tomar o corpo de uma outra pessoa e viver por ela? Por exemplo, assim, olha, isso é outra coisa que as pessoas têm uma certa dúvida, um certo medo, né? No processo mediúnico, ou mesmo na obsessão, será que o espírito que se manifesta, o que está obsediando, ele possui o corpo do médium? Sabe essa coisa que fala assim, fulano está possuído, né? Será que um outro espírito, ele pode entrar no corpo do médium, né?
entrar no corpo de uma pessoa e assim, dominar aquele corpo? O que você acha, Zezé? Você que é médium, você que já trabalhou bastante em mesa mediúnica, será que um espírito ele pode animar o corpo de uma outra pessoa? Ficam dois espíritos ali naquele corpo? Como é que funciona isso? Dá licença, boa tarde. Então, o que eu aprendi, assim, é que o nosso corpo, quando a gente vai na incorporação mediúnica, né, no templo, que é feito todo um ritual, todo preparado para que isso aconteça, né? A gente a gente fica, por exemplo, só 5%, né, que acontece o transe, entendeu? Então, o médio com todo um transe em 5%. Mas dependendo da mediunidade da pessoa, ela consegue deixar uma entidade, seria espiritual, né? Entrar um pouco mais ali no comando do que ela teria que fazer o benefício para a pessoa, né? O que eu estudei foi um pouco disso. Né? Certo, certo. A senhora gostaria de falar alguma coisa, dona Neuza? A senhora já ouviu falar, assim, de pessoas que ficam possuídas, né? O pessoal até chama, assim, de... Ó, fulano está possuído, assim. Como é que funciona isso? Será que é o espírito que entrou no corpo dela, assim? A senhora gostaria de falar alguma coisa, dona Neuza? Aí, se a senhora quiser falar, a senhora abre o microfone e pode falar. Bom, a dona Neuza acho que deve estar com dificuldade aí para abrir o microfone, né? Depois, se ela quiser falar alguma coisa, tá às ordens, viu, dona Neuza? Olha, de fato, assim, não existe esse termo incorporação, é até um termo errado, né? A gente usa isso, né? Médium de incorporação. Oi, dona Neuza, a senhora conseguiu abrir? Ah, eu consegui, realmente. Agora está me ouvindo? Ah, estamos ouvindo, sim. Então, Elaine, nossa, eu estou gostando muito do encontro de hoje. Boa noite para todos. Eu acredito que, como eu já contei a história da minha mãe, né? Uhum. Sempre recebia, né? O corpo dela permitia que certos espíritos tomassem conta, né? Se apossasse do corpo dela. Mas assim, em nenhum momento que houve aquilo, algum espírito falou, eu vou, né, tomar conta desse corpo. Sempre era, eu vou só descansar um pouco, eu já estou indo. E eu acredito no meu modo de ver que assim, sem permissão da pessoa, eu não acredito que nenhum espírito possa tomar posse do corpo de uma outra pessoa, a não ser que a própria pessoa permita isso, né? Uhum. Porque senão, né, ia ser difícil ter um controle, né? Imagine, meu Deus. Mas eu penso isso, eu acredito nisso. Sem né? dúvida. É bem por aí mesmo, viu? Eu estava até falando que esse termo que a gente usa, né, de médium de incorporação, ele é um termo que dá uma certa ideia que assim, tem um corpo, né? Aí vem um espírito, entra nesse corpo e começa a falar, né? E na verdade não é desse jeito que acontece, porque o próprio Kardec fala, não tem como um espírito habitar em dois corpos e não tem como dois espíritos habitarem no mesmo corpo, né? O que acontece é que esse espírito, ele vai se ligar ao perispírito do médium ou do ser obsediado e ele vai começar a sugerir coisas e aquele pensamento do espírito ele vai ser absorvido como se fosse o pensamento do médium. Então, na verdade, não existe uma incorporação.
né? O que existe é uma ligação ali de fluidos, né? De fluidos mentais, onde o fluido mental, o pensamento do espírito, ele consegue se ligar aos neurônios do médium, né? E aí o médium começa a pensar coisas do espírito, né? Mas não existe, na verdade, uma coisa assim que o espírito entra no corpo da pessoa. Oi, mãe, pode falar. Depois o Benedito. No que você disse de pessoas que falam assim, fulano está possuído, é um termo que a gente aprendeu isso nas obsessões, né? Que tem vários tipos de obsessão. A obsessão simples, tem a obsessão simples, né? Mas tem também a obsessão já em grau tão elevado, que já se tornou uma possessão. Mas não que o espírito entra dentro daquele corpo. Fala que é uma possessão porque a pessoa obsidiada passa a executar tudo aquilo que o obsessor quer. Então, ela está possuída realmente, mas não possuída assim porque o espírito obsessor esteja dentro dela, mas é uma dominação mental, espiritual, né? O espírito, no caso, ele está dominando aquela pessoa, então por isso que se diz que ela está possuída. É um caso de obsessão, de possessão mesmo, como diz Kardec. E isso acontece até de encarnado para encarnado, né? Quantas pessoas ficam assim, obsediadas por uma outra, né? A outra dá uma piscada, ele já faz tudo que o outro quer, né? Então, exatamente. E não precisa estar no mesmo corpo, né? Oi, bem, pode falar. Eu só queria fazer um comentário, né? Que em duas situações, por exemplo, é comum a gente ouvir pessoas contando que assistiu uma briga, por exemplo, né? E aí a pessoa que está assistindo e a pessoa que está brigando é uma pessoa da família, por exemplo, né? E a pessoa que está assistindo conta mais tarde assim, olha, ela virou outra pessoa. Não era ela, não era ele que estava ali. Era uma outra pessoa. Você precisava ver o olhar, a postura, parecia até que os cabelos estavam arrepiados. Era outra pessoa que estava ali, né? É muito comum a gente ouvir situações desse tipo, né? E é o que vocês estão falando, o que a Lourdes acabou de falar. Quer dizer, é uma possessão, mas não no sentido que o espírito perturbador entrou e vai ficar morando para sempre ali, né? A obsessão se dá pela sintonia com o pensamento do obsediado, e aí o obsediado praticamente obedece a tudo aquilo que o obsessor determina, e aí então fica com aquela cara assustadora, que parece bicho, parece uma pessoa muito raivosa, etc. Bom, esta é uma situação. E uma outra situação também, que vai na mesma linha, embora não se possa falar de obsessão, é quando alguém está recebendo uma influência de um espírito de luz, não é? E também a gente vê situações, houve relatos assim também, né? Por exemplo, uma situação qualquer, vamos imaginar que numa família alguém esteja fazendo uma prece, né? E alguém assiste aquela pessoa fazendo a prece. O que assiste depois vai contar mais tarde para a família. Olha, você precisava ver, aquela pessoa se transformou. Enquanto ela rezava, o olhar dela ficou suave, a pele ficou diferente, ela ficou mais bonita, mais flutuante. Olha, era outra pessoa que estava fazendo aquela prece através daquela pessoa, né? Então, do mesmo modo, é uma outra situação, claro que é diferente, uma de um espírito perturbador e outra de um espírito iluminado, né? Mas também o indivíduo que está orando e que recebe uma influência mediúnica de um espírito protetor, que quer passar uma mensagem para aquele grupo, por exemplo,
essa pessoa também está, assim, esse espírito iluminado opera pelo mesmo caminho, ele entra pela mesma porta, ou seja, ele procura sintonia com o receptor, no caso o médium, não é, para poder expressar todo o amor e toda a luminosidade que ele pretende. É pela mesma porta Uma coisa que os dois mental, espíritos, não é uma coisa que a pessoa podem entrar. incorpore, né? É uma coisa mental, depende da energia. Oi, dona Neuza, pode falar, querida. Abre o microfone da senhora. A senhora precisa abrir o seu microfone aí para... Isso aí. Eu ia falar a mesma coisa que o senhor Benedito falou. Realmente, ele tirou as palavras da minha boca. É pela mesma forma, né? Isso. Que quando a gente vai fazer a oração, a gente abre o que é a mente e o coração para a luz. Exatamente. Você tem aquela, né, forma assim, mental e de pensamentos que não são bem legais, que os obsessores, né, aproveitam essas brechas para tomar posse da mente, e ali eles ficam no comando. O seu Benedito falou tudo o que eu estava pensando em falar. Ai, que bom, estamos todos sintonizados, né? Muito esclarecido, seu Benedito. Muito obrigada. Muito legal. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui, eu acho que nós já estamos encerrando. Deixa eu só ver aqui se nós paramos num ponto. Aí ele fala que se há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circo envolve. Então, assim, tem o corpo e a alma aqui, né? Será que a alma está dentro do corpo? E aí ele fala que a alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta exteriormente como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade, numa caixa de som, né? Neste sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que isso constitua um envoltório do corpo, é uma questão assim de vibração, né? Ela irradia. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, é o primeiro ao qual chamamos perispírito, como já falamos, outro grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito, né? E aí, bom, aí nós vamos deixar para a semana que vem, e aí nós vamos, a semana que vem a gente vai começar voltando nessa questão da morte cerebral, e vamos falar sobre a alma na criança. Esse é um tema muito interessante esse, que é na verdade assim, como que a alma se manifesta, né? Como que é reencarnar, como que é estar reencarnado, né? Em termos de ser criança, né? O que acontece com a alma nesse período infantil, né? E se a criança morre, o que acontece com a alma dessa criança, né? Será que a alma encolhe para a criança reencarnar? Então, tudo isso nós vamos conversar semana que vem, porque tem muita coisa interessante mesmo ainda para a gente ver, né? Então, eu queria rapidamente perguntar para vocês se alguém gostaria de falar alguma coisa. Eu não vou chamar de um por um, mas eu queria deixar aberto aqui se alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse assunto, se ficou alguma dúvida ainda. Oi, pai, pode falar. Eu acho que não tem o que acrescentar. Foi muito claro, muito útil, e devemos pensar muito a respeito de todos esses temas, que isso é válido para a nossa vida. Da minha parte, estou satisfeito. Que bom. Benedito, você quer falar alguma coisa? Eu também gostei muito, muito mesmo, como sempre.
e especialmente do fato de que eu e Dona Neuza pensamos a mesma coisa hoje. Foi muito agradável, Dona Neuza, perceber que nós dois estamos na mesma rota da nossa sintonia mental. Um abraço a todos, um bom final de semana e até sábado. Até sábado. Zezé? Eu quero agradecer aí todo o aprendizado, pedir desculpas aí se eu errei aí, eu não entendi direito a pergunta. Imagina, não tem essa não, de jeito nenhum. Aliás, você falou o que era mesmo, né? Você tem uma experiência boa com mediunidade, é exatamente isso que você falou, quer dizer, não existe essa... você usou até uma porcentagem, né? Uns 5% que fica, eu também concordo, acho que assim, o médium ele fica no comando da situação o tempo todo, exatamente isso, certíssimo. A Zezé é uma médium muito experiente, então ela entende bem desse tipo de coisa. Pode falar, dona Nilza. Eu só queria agradecer também por hoje, pelo aprendizado e cada coisa, cada palavra que a gente ouve, a gente medita e vai aprendendo, e é isso aqui, né, que a gente está vivendo, aprendendo todo dia um pouquinho. E eu Isso. queria agradecer mesmo por esse encontro, por Deus ter permitido, né, eu encontrar vocês e participar, tá? Quero convidar a senhora para vir aqui ao centro em algum momento para a gente conhecer, tomar um café junto aqui. Eu tenho muita vontade, sim. Se Deus quiser, eu vou ir, tá? A senhora mora em Bofete, é isso? Eu moro em Bofete. Bofete, né? Nós vamos combinar. Tem Qualquer algumas hora. pessoas de Bofete que vêm para cá, quem sabe em algum momento a senhora pode pegar uma carona, né? Mas muito obrigada por hoje, viu? Gratidão. Que bom. A Lucinha também é de Bofete, né, Lucinha? Agora eu sou bofetense também. Então, tá bom. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Mãe? Tia, pode falar. Eu quero agradecer, Lene, por essa aula relevante que nós tivemos, maravilhosa e, né, esclarecedora. Gostei muito. Que bom. Gratidão. Obrigada por todos. Muito obrigada. Mãe, você gostaria de falar alguma coisa, querida? Não, só agradecer. Primeiro, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade e agradecer a você também, minha filha querida. Um beijo grande e até a semana. José, se você quiser falar alguma coisa que você ficou muito quietinho, daí você já faz a prece final para a gente? Abra o microfone, José. Ele já abriu aqui. Abri. Não, eu quietinho, mas eu estou de ouvido aqui bem aberto, aprendendo com todos vocês. Eu gostei muito desse texto de hoje, né? Aprendi bastante, que bom. Aprender sempre faz parte da nossa evolução. Eu também aprendo muito com vocês. Eu acho que eu evoluí alguma coisa hoje aprendendo mais com vocês aí, tá bom? Mas eu queria agradecer ao Mestre Jesus por mais esse sábado, o sábado que faz parte da nossa vida aqui, os irmãos de Francisco, de uma certa forma, um dia diferente da semana para nós, porque ele é todo cheio de atividades. Então eu posso dizer que ele é todo cheio de oportunidades. E eu agradeço a Jesus, aos nossos mentores, por dar essa oportunidade para a gente, para aprender, para ser ferramentas, e permita sempre que esse grupo tão maravilhoso possa estar unido, tão presencialmente ou por vídeo, mas que sempre vamos nos comunicar, principalmente em pensamentos, mandando um pensamento positivo a cada um que participa, e mesmo aqueles que não puderam participar, que venham em nossa mente, sempre com boas lembranças. Então, vamos terminar com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
e venha a nós o vosso reino, e seja feito sempre a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e obrigado, ó Pai, pelo pão desse sábado. Te pedimos perdão por todas as nossas falhas, por todos os nossos erros, e te pedimos também forças para que possamos perdoar aqueles a quem nós, em algum momento, ofendemos, seja em palavras ou em pensamentos. Eu quero pedir também ao Senhor que nos livre de todas as tentações que ainda são grandes no nosso planeta de provas e expiações, e nos livre também de todo o mal. Assim seja. Muito obrigada, meus queridos. Até a próxima. Obrigada pela presença de vocês. É tão bom contar com vocês ao vivo. Tão bom saber, assim, porque isso anima demais. Tem questões, né, que fazem a gente pensar. Muito legal, viu? Muito obrigada, viu? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Noite noite. para vocês. Até a Bom próxima. final de semana a todos. A todos. Bom descanso. Amém. Boa noite. Fiquem com Deus todos. Isso aí. Tá. Até mais. Viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.